Aleluias! A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Nós estamos com esta série de estudo, de uma palavra aqui sobre o que é perdoar, o que é perdão, né? Perdão cura, o perdão ele cura, ele restaura, ele liberta, não só a vida de quem perdoa, mas daqueles que são perdoados. Irmãos, compreender o verdadeiro significado do perdão, segundo a Bíblia, é reconhecer sua importância para a nossa vida espiritual e também emocional. Por que não, né? Temos aqui um texto que nós queremos estar lendo com você, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 2 e o 3. Diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3. Né? Olha, irmão, perdão não é apenas esquecer o erro. Tem pessoas que falam assim, eu perdoei, mas não esqueci. Não, perdão não é apenas esquecer, não. Não é apenas esquecer o erro ou fingir que nada aconteceu. Você vai sempre lembrar, né? Mas sem ira, sem remorso mais, certo? Na Bíblia, queridos, perdão é um ato de vontade que reflete a graça e o amor de Deus para conosco. Quando nós perdoamos, liberamos a outra pessoa da dívida emocional e também nos libertamos do peso da mágoa. O benefício não vai só para quem é perdoado, até nós que perdoamos, também nós ganhamos com isso, porque nós seremos libertos do peso da mágoa. Enquanto você não perdoa, você fica corroendo por dentro com aquela ira, e é perigoso até um infarto, é perigoso algo acontecer com você na sua área é, física, né? Você pode ficar doente por falta de perdoar alguém, porque você vai ficar com aquele rancor e a raiz de amargura causa muitas consequências nas nossas vidas. Então, quando nós perdoamos, não só o outro é beneficiado, mas nós que perdoamos também. Jesus ele nos ensinou que devemos perdoar, assim como ele nos perdoa, queridos. O que significa um perdão completo e genuíno que busca restaurar relacionamento, certo? Então foi isso que Jesus nos ensinou. Ele ensinou que nós, eu e você, devemos perdoar, assim como ele nos perdoa, né? Isso aqui significa um perdão completo e genuíno que busca restaurar relacionamentos. É para restaurar relacionamentos. Perdão é isso. Tem pessoas que falam assim, eu perdoei, mas não quero nem saber de fulano, não quero saber de ciclano. Isso não é perdão. É restaurar. O que foi que Jesus fez conosco? O que foi que Jesus fez com você? O que foi que Jesus fez quando o homem pecou, se distanciou de Deus, como Paulo falou, que todo homem pecaram, todo mundo pecou, estava distanciado, estava destituído da glória de Deus. Agora vem Jesus e restaurou a nossa comunhão com Deus. Ele restaurou. Será que Deus te perdoou, mas Deus te abandona? Deus fala assim, não quero mais saber dele, eu perdoei, mas eu não quero mais saber dele. Não, Deus perdoou e Deus tem um relacionamento de pai para filho, filho para pai, e assim nós vamos levando a nossa vida de comunhão com Deus e nos relacionando com Ele. Amém? É isso que nós devemos fazer. Perdoamos, temos que voltar ao relacionamento. É lógico, né? Se você acha que a pessoa não é assim, né? Como ser humano, se você já fez um trato com alguém e aquele trato foi quebrado, você acha que ele vai quebrar de novo, mas mantenha a sua comunhão, seu relacionamento normal. Você não é obrigado a contratar o serviço daquela pessoa novamente, porque você fez, né? Tá em comunhão com ele. Tá em comunhão assim, você vai se relacionar normal, certo? Mas você não é obrigado, tem muitos profissionais na área, você pode contratar outro. Mas em termos assim de relacionamento, você vai continuar um relacionamento de irmãos, né? De família e assim sucessivamente, porque você foi restaurado a sua comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode dizer assim, eu tenho dificuldade em perdoar alguém. Por quê? Olha, como me sinto quando magoa?
como eu me sinto quando magoa? Alguém pode dizer assim, já recebi perdão de Deus, como isso mudou minha vida? É só você ver que, que muda. Você tem sempre, como eu falei aqui agora, você tem sempre Deus para conversar com você e você conversar com Deus. Isto é uma comunhão restaurada. Né? Eu vou fazer algumas perguntas para você e você responda aí para você mesmo. O que torna o perdão um ato difícil? Por quê? O que é que torna isso aí para você? O perdão se torna um ato difícil. E por que Deus nos chama a perdoar, assim como Cristo nos perdoou? Por que Deus nos chama para esse relacionamento, para esse perdão, assim como Cristo nos perdoou? Se você for ver, Jesus fala que ele perdoou nós, ainda nós sendo pecadores, ainda nós sendo pessoas injustas, mas Jesus nos perdoou. Certo? Então, Deus nos chama também a perdoar, assim como Cristo perdoou, amados. Irmãos, qual a diferença entre perdoar e esquecer? Vocês sabem? Perdoar e esquecer. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a diferença? Perdão, amados. Perdão é que você vai perdoar alguém, né? Ou que você esqueça ou não esqueça, você vai perdoar. Você vai liberar perdão, você não vai sentir mais rancor, não vai sentir mais mágoa. Isso é o perdão genuíno. Quando você não quer mais estar magoado com aquilo ali, você perdoou e faz de conta que não aconteceu nada, né? E esquecer, irmãos, às vezes você não vai esquecer, mas você vai lembrar sem, como eu já falei aqui, sem remorso, sem ira, não vai ter mais não. Isso aí acontece. Olha, me faz lembrar de dois moços, dois amigos estavam andando e de repente eles desentendem, né? Os dois se desentendem ali e o melhor amigo, eles eram dois melhores amigos, e o melhor amigo foi lá e espancou o outro, bateu e tal. Aí aquele que apanhou escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo me bateu. E mais na frente eles vão caminhando tal, lá na frente novamente ele bate no seu amigo e agora ele escreve na rocha. Não, desculpa. Lá na frente esse que apanhou, ele ele cai nas águas e ele não sabia nadar e ia morrendo afogado. Aí o que havia batido nele foi lá e socorreu, salvou ele para não morrer afogado. Aí ele falou, mas pô, aí aquele que foi salvo das águas foi lá e escreveu na rocha: hoje o meu melhor amigo me salvou. Aí o rapaz perguntou, peraí, eu te bati e você escreveu na areia que eu te bati. E agora eu te salvei e você escreveu na rocha que eu te salvei. Por quê? Ele falou, porque quando você me bateu, eu escrevi na areia, porque aí as águas vêm, o vento, e leva e apaga aquilo que eu escrevi. E hoje você não me salvou, eu escrevi na rocha, porque vai ficar para sempre na memória. Então, quero dizer com isso, queridos, que às vezes nós guardamos coisas em nossas mentes, ouça isso no nome de Jesus, e que não é para guardar coisas ruins que alguém faz. Nós temos que apagar, temos que deixar o vento levar, apagar tudo isso aí. E coisas boas que alguém fizer, nós temos que escrever na rocha, ter em mente. Então nós vamos, as coisas ruins, vamos esquecer e vamos lembrar somente das coisas boas. Será que você não tem alguém na sua vida que já te fez coisas ruins e te fez coisas boas? Esqueça as ruins e veja pelo lado bom da vida. Veja as coisas boas que ele te ofereceu. Às vezes marido e mulher brigam e esquecem, né? E acaba virando inimigo. Esqueça as coisas ruins e lembre somente das coisas boas que um faz para com o outro. Você já experimentou libertação após perdoar alguém? Mas como se sente leve, não é verdade? Como você se sente uma pessoa que parece que está mais leve, parece que está flutuando quando você perdoa alguém e quando você também recebe o perdão. Isso é maravilhoso, é magnífico quando você restaura aquela comunhão. Né? Irmãos,
Escolha uma pessoa ou situação que você precise perdoar. Ore pedindo a Deus, né, pedindo força para perdoar e escreva até uma carta, mesmo que você não entregue, não envie para essa pessoa, mas escreva uma carta expressando aí seus sentimentos e suas decisões, né, de perdoar. Isso é muito importante e Deus irá te ajudar nesta batalha. Efésios 4,32, né? Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo Jesus. Amados, continue perdoando-vos uns aos outros, e Deus assim, amados, em nome de Jesus, se chegará a vós com muito mais comunhão para a sua vida, em nome de Jesus. E você será curado quando você perdoa. Você recebe a bênção da cura, você recebe a bênção da prosperidade em sua vida e você vai caminhar por muito tempo aí com a bênção de Deus em sua vida. Então escolha perdoar. Não guarde mágoa no seu coração, porque isso só te traz prejuízo e consequência na sua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.